Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, hoje eu quero meditar brevemente com você. E eu digo brevemente porque o tempo que nós temos para ministrar sobre esse assunto aqui em nosso programa é muito curto para um assunto tão profundo, tão vasto, tão maravilhoso como é a vinda do Senhor. Hoje pela manhã eu estava orando e o Espírito Santo de Deus, ele ministrou coisas tremendas em meu coração acerca deste dia. Entre elas, uma realidade. A grande maioria esmagadora das pessoas, e eu não me refiro apenas a pessoas que não têm muito conhecimento da Bíblia, não frequentam uma igreja, mas a grande maioria das pessoas, inclusive aquelas que frequentam uma igreja, inclusive aquelas que conhecem muito bem a Bíblia Sagrada e vários versículos decorados, inclusive aquelas que ensinam a Bíblia, que dirigem igrejas, que estão por detrás dos púlpitos, não fazem, na verdade, a menor ideia do que isso representa, do que isso significa. De maneira que nós estamos com uma multidão gigantesca de pessoas inteiramente despreparadas para esse dia. Nós temos gente cantando Maranata, ora venha, Senhor Jesus, e canções que falam do arrebatamento da igreja e de quando estaremos diante do trono de Deus. Mas essas pessoas que cantam isso, elas não têm noção e elas não têm ideia do que estão pedindo através dessa música Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Porque elas estão falando de um ponto final na história delas próprias. Porque enquanto há vida, há esperança. O apóstolo Pedro, certa vez, ele escreveu assim: olha, não pensem que Deus está demorando demais a cumprir essa promessa, que ele está retardando. Vocês não fazem ideia da misericórdia que há no coração dele, porque vocês não têm realmente um conceito, vocês não têm a ideia certa, vocês não têm realmente o entendimento do que é que vai significar esse dia. De maneira que tem muita gente assim, não é? Totalmente despreparada para se encontrar com o Senhor teu Deus. Lembra daquilo que
que Deus disse para Israel? Ele disse: prepara-te, ó Israel. Não é de qualquer maneira, não venha de qualquer forma, toma cuidado. Lhe serão requeridas todas as tuas palavras, as tuas atitudes, o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu vou requerer todas essas coisas. Então te prepara. Quando você vai viajar, você arruma a sua mala, você pega documentos, você procura saber, olhar, vasculhar se não esqueceu alguma coisa para fazer uma viagem qualquer. Essa é uma viagem sem retorno. Você não poderá voltar atrás para buscar algo que tenha esquecido. A palavra de Deus define esse momento de uma forma drástica. E eu quero ler com você alguns versos da Bíblia Sagrada. E quando nós lemos essas coisas, parece que essa visão festeira, entusiástica, folclórica até, que reveste a questão da vinda do Senhor, ela desaparece, todo esse foguetório, não é? E lança em nosso coração uma forte e profunda preocupação. Será que eu estou pronta para isso? Será que eu não faço parte desses muitos enganados que vão reagir os dentes e bater os joelhos e tremer de pavor e serão lançados fora para um lugar no universo chamado Lago de Fogo e Enxofre, que foi criado para o diabo e seus anjos? Meu irmão, isso é sério demais! Na verdade, não existe coisa alguma em nossa vida que seja mais sério do que essa realidade. Há poucos dias atrás, eu estive no hospital conversando com um irmão que teve uma experiência drástica na sua vida, porque ele foi internado às pressas numa UTI. E ele estava contando a sua experiência, dizendo: agora eu não sei bem o que aconteceu comigo, mas eu me senti como se eu tivesse realmente partido daqui. Eu já estava numa outra dimensão. E os médicos de fato disseram que o estado dele era gravíssimo, tanto que ficou internado numa UTI às pressas. E ele disse: eu não sei bem o que aconteceu, mas é como se eu tivesse saído dessa dimensão e na minha consciência eu havia morrido. E eu agora estaria vivendo num outro patamar de história. E eu comecei a pensar comigo mesmo: agora ficou tudo para trás, os meus filhos, o meu apartamento, os meus bens, o meu salário, o meu emprego. Agora eu estou diante de uma outra realidade. Repentinamente eu fui tirado da minha vida e vou encarar uma nova realidade. Ele contou que naquele lugar em que ele se encontrava, havia pessoas fazendo anotações e conversando com ele e mandando que ele aguardasse a sua hora. E lá na frente ele via um grande movimento e uma pessoa no meio daquele movimento, e ele sentia no coração que era Jesus. E ele disse para si próprio: eu não estou pronto para encarar. Mas miraculosamente ele voltou, já está bem, recebeu alta. E ele disse: me foi dada uma chance. E eu quero mudar de vida. Estava sendo enganado. Eu estava vivendo a minha vida empurrando as coisas com a barriga, como se essa grande realidade jamais fosse me encontrar. Como se eu jamais fosse encarar os olhos frios da morte. Como se eu jamais fosse encarar a realidade de um julgamento, de uma eternidade. De maneira que muitas pessoas hoje cantam alegremente, saltitam alegremente e lançam luzes e maqueiam essa realidade da vinda do Senhor. Mas a Bíblia, ela traz alguns textos que querem trazer à nossa consciência uma realidade de fatos. Em Amós,
Preste bem atenção o que diz o profeta Amós, no capítulo 5, diz assim, presta atenção. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Meu irmão, isso aqui é gravíssimo, essa expressão desse profeta. Ele está falando de gente que não faz a menor ideia. Tem gente que pensa que tudo é brincadeira. Eu vou dizer uma grande verdade para você. Presta bem atenção. Você sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas vão vivendo a sua vidinha cristã de qualquer maneira, de qualquer forma. Alguns vivem em prostituição, não é verdade? Outros vivem em lascívia. Outros amam e praticam a mentira. Outros são ladrões, eles roubam no dízimo e roubam nas ofertas alçadas. Outros cruzam o braço, não movem uma palha sequer para ganhar uma alma para Jesus. Eles só querem ser abençoados. Eles só querem receber milagres. Eles não querem saber dessa história dos grandes seara, de almas que estão perdidas, de filhos pródigos da lama, que se lasque. Eu já tenho meus próprios problemas, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu estou aqui para isso. Estou disposto até a colocar alguma coisa nesse envelope, mas eu quero relutar. Eu quero ver milagre acontecer na minha vida. Que eu estou precisando de um novo carro, uma nova casa, eu estou precisando de uma nova roupa, eu estou precisando de muitas coisas. Se Deus não me der logo, eu saio fora desse negócio. E não cai um raio na sua cabeça, irmão. De maneira que as pessoas vão pensando que Deus está encarando aquela vidinha que ele leva na iniquidade, na mentira, na prostituição, na lascívia, no roubo, não é? E ele está ali na igreja, aleluia, glória a Deus, não é? E pastores, não é? Que têm amantes, que vivem na orgia, não é verdade? E que depois vão para a igreja e colocam aquele terno de santo, faz aquela cara de santo, não é verdade? E não cai um raio na cabeça do cara, de maneira que eles começam a pensar que está tudo bem, que não tem problema, que nada vai acontecer, que nenhum mal virá sobre vós. Ou seja, que no caso dele, Deus conhece, não é? As suas dores, a sua infelicidade, a sua tristeza, por isso que ele vive dessa forma, por isso que ele tem amante. E existem casos de pessoas que estão na igreja que levam uma vida homossexual. Missionário, o senhor é contra o homossexualismo? É claro que eu sou contra, porque eu sou um servo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz claramente que isso é abominável, esse ato é abominável aos olhos de Deus. Isso não é uma opção sexual, isso é uma abominação. Assim como a pedofilia não é uma opção sexual, isso é uma anormalidade. O normal é o homem casar-se com a mulher, constituir uma família e ambos terem relações um com o outro e levarem a sua vida dentro dos padrões normais da Bíblia Sagrada. Ela é a minha regra de fé, de moral e de prática. E eu creio naquilo que diz a Bíblia Sagrada. E existem muitas pessoas vivendo assim. Coisas que são abomináveis aos olhos de Deus dentro da igreja. E não cai um raio na cabeça e não acontece nada. E eles vão levando a sua vida. De maneira que o Espírito Santo, hoje pela manhã, quando eu orava, ele me fez lembrar, ele ministrou, ele falou claramente, ele construiu essa palavra para a minha própria vida, para que eu transmita aos outros. Lá naquele jardim, lembra disso? Quando a mulher comeu aquele fruto? É da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lembra bem disso? Deus havia dito, se vocês comerem, certamente morrerão. Vai haver um juízo, cuidado com a conduta de vocês. Não comam do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher começou a conversar com a serpente começou a convencê-la de que isso foi uma interpretação errônea, que na verdade Deus jamais faria algo tão drástico, tão severo. Ele construiu aquele jardim belíssimo, aqueles pássaros sobrevoando o jardim, as cachoeiras, não é?
e os peixes pulando nas águas e tudo aquilo, aquela paisagem maravilhosa. E a serpente disse: você acha que Deus vai matar vocês? Para com isso. Deus é amor. Deus ama vocês. A verdade é que Ele está com medo que vocês comam e sejam como Ele, porque se vocês comerem, o entendimento de vocês se abrirá e vocês serão como Deus. Come aqui. E a mulher, diz a Bíblia, olhou aquele fruto e viu que era desejável, era agradável aos olhos, era um fruto bonito, né? E aí ela largou uma mordida naquele fruto, né? E não caiu. Ela não voltou morta, ela disse: ué, não morri mesmo não, eu estou vivo. E aí chamou Adão e disse: olha aqui, Adão, aqui estou conversando com a serpente aqui no galho da árvore. Olha só, tá vendo aqui o fruto aqui? Olha a mordida que eu dei. Tô vivinha da Silva, não aconteceu nada, a serpente está certa. Olha, nós exageramos, Adão, interpretamos um pouco errado aquilo que Deus disse, não é? Porque na verdade eu não morri, tô viva, meus olhos se abriram, estou vendo você pelado, isso é uma vergonha, antes eu nem notava, mas agora eu conheço o bem e o mal. E você está pelado aí igual uma criança, você não vê maldade em nada, come também, não vai te fazer mal nenhum. Aí Adão viu a mulher vivinha da Silva, meu irmão, não caiu um raio na cabeça, ela não morreu, não aconteceu nada. E ele foi e comeu também, disse: realmente, o negócio é sério. Nós podemos levar essa nossa vidinha de rebeldia, de desobediência, essa coisa da palavra de Deus, é um troço meio exagerado, não é? Na verdade, ele não vai nos matar de jeito nenhum. Nós podemos fazer o que a gente quiser fazer e isso não vai acontecer. Deus nos ama, Ele fez tudo isso aqui para nós. Como é que Ele vai nos matar? De maneira alguma. Mas chegou o dia do encontro. Lembra disso? Em que eles saíram correndo, igual o rato sai correndo, igual as baratas quando você acende uma luz no ambiente onde elas estão, elas saem correndo procurando um refúgio. Adão e Eva saíram correndo atrás de uma moita e se esconderam num buraco qualquer dos olhos de Deus. Aí o Espírito Santo me fez lembrar de Ananias e Safira. Lembra desse casal lá da igreja primitiva, dirigida por Pedro, Tiago e João, aquela igreja avivada, não é? A unção, o poder de Deus estava naquele lugar, havia abundante graça sobre todos eles, porque aquela gente tinha o coração movido pelo Espírito Santo, eles amavam o próximo de verdade. Isso não era uma coisa fantasiosa, eles não batiam nas costas das pessoas e diziam: eu te amo em nome de Jesus, mas só para desencargo de consciência. Não, eles vendiam patrimônio deles, bens, uma chacrinha que estava sobrando, uma fazenda, não, uma charrete velha, eles vendiam e traziam para os apóstolos, para que eles comprassem um Camaro amarelo. Não era para que Pedro, Tiago e João comprassem uma charrete amarela importada, não. Mas é para que eles repartissem entre todos os irmãos da comunidade, da igreja, para que não faltasse nada a ninguém, porque entre eles haviam necessitados, haviam famintos, haviam desabrigados, havia gente que não tinha um agasalho, havia gente que não tinha um calçado direito, havia alguém que não tinha o arroz, não tinha o feijão, não tinha um pedacinho de carne, e eles viam tudo aquilo, dizendo: eu não posso, eu sou um homem abençoado, abastado, não tenho falta, mas essa gente está sofrendo, eles são meus irmãos, eu não posso fechar meu coração para eles. E eles vendiam propriedades, traziam a grana para Pedro, Tiago e João, para os líderes da igreja, para que eles repartissem entre aqueles irmãos de maneira que não faltasse nada. E havia abundante graça. E Ananias e Safira viram essa coisa, eles disseram: aleluia, hein? Ô glória! Não é verdade? E aí foram anunciar a chacrinha deles e venderam. E aí entrou o diabo, aquele mesmo lugar lá da árvore. Aquele mesmo, aquele que mata, engana, destrói e rouba há milhares de anos. É o mestre da ilusão, é o pai da mentira. Ele entra e começa a iludir e falar: escuta, deixa de exagero, rapaz. Você quer ajudar, ajuda, mas não precisa exagerar, isso é fanatismo. Você não tem ninguém da igreja aqui, Pedro não viu nada, ninguém sabe que você já vendeu essa terra, ninguém sabe o valor que você quer abençoar a obra, vai lá e abençoa, mas não precisa exagerar.
vai no shopping de Jerusalém, compra um ternão bonito, uma gravata italiana, um sapato cromo alemão, entendeu? E aí compra um vestidão para Safira, vocês vão lá. Vai lá e entrega só um pedaço dessa grana, ninguém sabe de nada. Pedro não está sabendo de nada. E aí Ananias conversou com a mulher desse mesmo. Olha só, é verdade, isso aqui que está vindo do meu coração, acho que é de Deus, hein? Eu acho que é o Espírito Santo que está falando comigo. Nós não vamos levar a grana toda não, mas ninguém precisa saber disso. Quando a gente chegar lá, a gente fala que é a grana toda. Que foi por esse valor que nós vendemos. Então não caiu um raio na cabeça deles, o chão não tremeu, não apareceu um anjo, nada aconteceu, tudo parecia bem e normal, de maneira que eles entraram na igreja dando glória a Deus e aleluia, meu irmão. Entraram lá e disseram, oh glória, Pedro está aqui, vendi a terra, trouxe a grana, mas não precisa me agradecer não. Eu não quero que ninguém me agradeça, que eu sou um homem quebrantado, meu coração está rendido a Deus. Ananias, alguém aqui pediu para você vender alguma coisa? Você por acaso está participando de uma campanha de prosperidade? Alguém pediu para vender tudo que você tem? Não, que é isso? Não, ninguém pediu, é porque eu estou vendo o governo de Deus. E aí eu fui lá e vendi minha chácara. Mas você vendeu, você está trazendo aí todo o valor da venda? Porque quando o dinheiro estava na tua mão, alguém te encontrou pedindo para você trazer esse dinheiro da igreja? Não, filho, ninguém me encontrou, ninguém me pediu nada. Eu estou aqui porque eu sou um servo. Eu sou um servo, meu coração está rendido a Deus, estou quebrantado com esse grande mover do Espírito. E esse aqui é o valor todo mesmo, hein? Eu vendi, foi só por essa grana aqui. Isso aqui é todo o valor da venda. Olha, ninguém te pediu nada. Quando você vendeu o dinheiro todo, você podia ir no shopping ter comprado tudo de roupa para você e para tua mulher, porque ninguém te pediu nada aqui. Mas quando você entrou aqui nesse santuário, nessa casa de oração, para mentir, você não está mentindo a homens, você não está mentindo para mim, nem para Tiago, nem para João, e nem para os demais apóstolos, você está mentindo para o Espírito Santo. E quando ele disse isso, ele caiu morto no chão. Mas tudo estava bem, irmão. Não caiu um raio na cabeça dele, o chão não se abriu, ele não ouviu uma voz como um trovão no céu. Não, ele não ouviu nada, estava tudo normal. Aquela mulher no jardim abocanhou aquele fruto. Se você quer pensar que é a maçã, pense conforme o folclore que existe por aí, não importa qual seja o fruto. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pá, abocanhou, não é verdade? E não caiu duro, ele não morreu, não começou a tremer. Ai, meu Deus, não aconteceu nada. E assim estão milhares de pessoas, o Espírito Santo me mostrou, abocanhando o fruto proibido, vivendo em mentira, vivendo em pecado, vivendo em lascívia, vivendo em prostituição, obreiros, pastores, membros de igreja. E tudo parece bem, parece que Deus está aprovando essa coisa, não tem problema. Essa história de santificação é exagero de alguns pregadores aí, não é nada disso, não é verdade? Mas vai chegar a hora, foi o que o Espírito Santo diz. Por isso é que o dia do Senhor é um dia terrível. É por isso que Amós, ele está dizendo aqui, Amós está dizendo aqui, que ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Veja, eu vou ler o texto a partir do verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Meu Deus, que coisa espantosa vindo da boca de um profeta, de um homem de Deus, não é? Ele poderia lançar confetes, maquiar essa história, não é? Lançar fogos para o céu. Aleluia, ele está voltando, vamos para o céu, é uma farra. Vai subir todo mundo, gente. Aí eu me lembro até daquele filme A Tropa de Elite, né? Quando aquele cara falou assim, não vai subir ninguém. Mas a coisa é séria. Veja o que Amós disse aqui. Trevas será e não luz. Como se o homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando
encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Pergunta Amós. Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Meu irmão, que coisa violenta, não é verdade? Meu Deus. Olha só o que diz Isaías sobre esse assunto. Olha só, capítulo 13, verso 6 em diante, ele diz, uivai. Olha a expressão dele. Por que esses profetas falaram sobre o dia do Senhor de uma forma tão drástica assim? Alguma razão deve existir. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ai. E se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será como flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, morreu. Meu Deus, que expressão. Eu só lembro de uma expressão dessa quando eu leio lá aquilo que Paulo disse acerca de cair nas mãos de Deus, quando ele fala assim, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E eu só consigo entender isso por uma razão só. Sabe por quê? Porque quando você cai na mão do capeta, da pombagira, do Exu Caveira, do Zé Pilintra, da macumba, do feitiço, da magia ou do próprio Lúcifer, quando você cai na mão desses bichos, você não está perdido, porque Deus pode te livrar. E operando Deus, ninguém pode impedir. Ele te resgata e te arranca do maior esgoto que você tiver e transforma a tua vida. Mas cair nas mãos de um Deus vivo para juízo e sentença, eu quero te perguntar agora: a quem você vai clamar para te socorrer? A Virgem Maria? Hein? Você vai clamar para quem? Para o São Judas Tadeu? Para o São Pedro? Hein? Para o capeta? Eu quero saber quem é que vai te ajudar. Hein? Por isso é que Paulo disse que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Por isso é que esses profetas dizem, ai daqueles que querem o dia do Senhor, mas não têm noção. Eles não têm ideia, eles não compreendem, eles não se preparam para isso. Eles não entendem que não haverá perdão mais nesse dia, que a hora da graça, a hora do perdão é agora. Você lembra dos dias de Noé, tenho certeza que você conhece a Bíblia muito mais do que eu. E você se lembra disso, Jesus usou essa referência para ilustrar a sua vida, ele disse, será como nos dias de Noé. E você lembra que aquele velho construía aquele barco durante anos, arrastando troncos, amarrando no outro, betumando, impermeabilizando, e não havia chuva na terra, meu irmão, apenas um orvalho molhava essa terra, e ele dizia, vai cair água, vai inundar tudo, vai morrer todo mundo, só quem estiver nesse barco vai se salvar. Aquilo era uma referência profética, e aí, meu irmão, todo mundo zombava. Engraçado é que não deu lepra em ninguém, não deu tumor na cabeça de ninguém, o chão não se abriu, tudo parecia normal, todo mundo zombando. Esse velho é doido, está esclerosado, construindo um barco enorme dessa maneira, não vai acontecer nada, essa história de fim do mundo, essa balela, vai acontecer coisa nenhuma, eu vou tocar a minha vida, esse cara tá doido, o sol queimou o miolo dele. Só que aconteceu o dia que ele acabou aquele barco, entrou lá dentro com sua mulher e seus filhos. E toda a bicharada entrou lá dentro com ele, não é verdade? E a porta se fechou, mas não foi ele que fechou. Deus ensinou tudo para ele, deu toda a estratégia, não é verdade? Ele só não sabia como é que ele ia fechar aquela porta. Mal sabia ele que quem fecha essa porta é o próprio Deus. E aí quando ele entrou para dentro, a porta veio e se ergueu e se fechou, e ela foi betumada pela própria mão de Deus por fora. Agora quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E aí a chuva caiu, o chão se abriu, a água subiu, e aquela gente se apavorou. Ai meu Deus, o velho não era doido.
E eles correram lá para fora e começaram a bater naquela madeira, naquela arca, a arranhar com as suas unhas, aquela madeira grosseira, dizer, pelo amor de Deus, Noé, eu sou seu amigo, teu vizinho, eu estou aqui, vou morrer com meus filhos. Tem misericórdia, abre essa porta, Noé. E Noé dizia lá de dentro, eu sinto muito, eu não posso fazer mais nada. E quem fechou essa porta foi o próprio Deus. A porta da graça, da misericórdia, da oportunidade, do entendimento, da razão, do equilíbrio, da santificação foi fechada. Vocês estão entregues agora ao próprio destino. A palavra que ele disse já julgou vocês. Eu não posso fazer mais nada. Ah, meu irmão, minha irmã, como essa coisa é séria, não é verdade? Como essa coisa é séria. Se nós pudéssemos ter uma visão disso, se nós pudéssemos antever isso, meu Deus, não é? Joel, ele diz assim, no capítulo 3, verso 14, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Que maravilha, não é? Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, eu quero ler mais um último texto, porque o nosso tempo terminou. Está em Zacarias 14, e diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Eu não tenho mais tempo, o nosso tempo terminou. Nós poderíamos ainda ler muitos outros textos, para que, assim, nossa compreensão se abra sobre a severidade disso. Mas eu quero terminar essa mensagem agora, terminando a leitura do profeta Amós, que diz, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse e diante de um leão e encontrasse com ele um urso, como se ele entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Sabe o que isso quer dizer? Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. O juízo de Deus virá. E tudo aquilo que foi dito às escondidas e feito no escuro será trazido às claras. E cada um de nós será julgado conforme tudo aquilo que disse, tudo aquilo que praticou, tudo aquilo que não disse e tudo aquilo que não praticou. Prepare-se, meu irmão, para o dia do Senhor. Será dia de ranger de dentes, disse o próprio Jesus. Mas para aqueles que verdadeiramente se prepararam para esse encontro, será um dia em que resplandecerá a luz, e você saltará de alegria como bezerro numa estrebaria, o que diz a Bíblia Sagrada. E Deus, essa é uma promessa aos que são fiéis, aos que se santificaram e se separaram para Deus desse mundo, aos que tomaram a sua cruz e foram após Jesus e negaram-se a si mesmos, aos seus desejos e às suas vontades e aos seus sonhos particulares para viver o Evangelho de Cristo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.